A floresta amazônica é o maior acervo de diversidade biológica do planeta e um dos maiores patrimônios do Brasil. Esse extraordinário manancial de riquezas está ameaçado. Se essa floresta continuar sendo destruída, a perda poderá ser irreparável para nós, brasileiros. Durante 500 anos, temos insistido em explorar nossas florestas como se fossem inesgotáveis fontes de recursos. Buscando lucro rápido, extraímos matérias-primas que são processadas fora da região e geram pouco emprego e pouca renda na própria Amazônia. As florestas tropicais começaram a ser devastadas no período colonial. Foi o caso da extração de pau-brasil e da produção de açúcar na Mata Atlântica. O mercado europeu incentivava a expansão açucareira e o corte de pau-brasil em nossas florestas. Foi assim também com o café. Mas hoje em dia, na Amazônia, a situação é diferente. O desmatamento é o resultado de uma dupla pressão, interna e externa, pois o mercado brasileiro também consome madeira, gado e minérios provenientes da região. Apesar da grande destruição ocorrida na Mata Atlântica, a área remanescente é de enorme importância. A maior parte das espécies de fauna e flora brasileiras ameaçadas de extinção encontram-se nesse bioma. A Mata Atlântica é hoje a floresta tropical mais ameaçada de extinção do mundo. Cobria a maior parte da costa brasileira e está reduzida a cerca de 7% de sua área original. Apesar disso, restam remanescentes importantíssimos, principalmente porque, além de ameaçada, nela se situam os principais aglomeramentos humanos brasileiros, as principais cidades brasileiras. O aumento do grau de consciência hoje na Mata Atlântica é um campo fértil para se desenvolver programas de preservação e recuperação dessa floresta, aliada à recuperação e preservação da água, que abastece 70% da população brasileira e uma importante parcela da agricultura. A história recente de nossas florestas não é só de destruição. As últimas 2 décadas do século XX marcaram o início de uma profunda mudança. O primeiro sinal importante veio dos ambientalistas do sul do Brasil, propondo a criação de áreas protegidas nos remanescentes da Mata Atlântica. O segundo veio de dentro da floresta amazônica, quando os seringueiros, liderados por Chico Mendes, começaram a se organizar para impedir ou empatar, como eles dizem, os desmatamentos provocados pela expansão da pecuária. Uma nova consciência estava surgindo no país. Na década de 80, o asfaltamento da BR-364, ligando a Amazônia ao sul do Brasil, resultou em muitos conflitos entre os novos colonizadores e as sociedades indígenas, acelerando o ritmo de desmatamento da floresta. Mas introduziu também novos atores na história: os organismos multilaterais, o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Propostas de controle do impacto ambiental foram pela primeira vez implantadas no Brasil. Obras de infraestrutura passaram a ser norteadas por novas normas legais, como é o caso do zoneamento ecológico-econômico. A busca de soluções harmônicas entre as atividades econômicas e o meio ambiente teve como um de seus expoentes o PMACI, Projeto de Proteção ao Meio Ambiente e Comunidades Indígenas, financiado pelo BID, que atenuou os impactos da pavimentação da BR-364 no trecho Porto Velho-Rio Branco. O PMACI foi a primeira iniciativa de desenvolvimento regional que, em seu planejamento e execução, contou com a participação de agricultores, governos dos estados, prefeituras, comunidades indígenas, seringueiros e organizações não governamentais.
Diante do aumento das taxas de desmatamento, em 1990, o governo brasileiro criou o primeiro programa de abrangência nacional de proteção do meio ambiente, o Nossa Natureza. Em pequena escala, inúmeras propostas de desenvolvimento sustentável começaram a surgir em todo o país. Na Amazônia, os seringueiros conquistaram as primeiras reservas extrativistas, evitando a migração para a periferia das cidades. Derrubava a mata, acabava com tudo, o seringueiro ou ia para Bolívia ou então ia para Rio Branco, para as periferias da cidade. E lá acabava sendo marginalizado mesmo, né? Nós vamos ficar morando aqui. Nós não temos para onde ir. Na rua existe o desemprego. E aqui é onde nós estamos empregados e ganhamos todo dia e come. Enquanto esses sinais de mudança ocorriam no Brasil, no mundo, as mudanças climáticas do planeta começaram a virar assunto diário na grande imprensa e na televisão. Enchentes, secas, calor e frio intensos trouxeram o debate sobre o nível de consumo dos países ricos e as consequências para a humanidade do efeito estufa produzido pelas emissões de carbono na atmosfera. A contribuição das florestas tropicais para a manutenção do equilíbrio climático do planeta foi reconhecida e enfatizada pelos meios científicos, valorizando as iniciativas de proteção. Foi com a Rio 92 que as forças do Norte e do Sul, favoráveis às mudanças necessárias, se encontraram. Foi a parceria entre ambas que criou a possibilidade de transformação. Foi nesse contexto que surgiu a ideia de proteger nossas florestas por meio de uma parceria com os países desenvolvidos. Essa iniciativa é o PPG7, Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil. O PPG7 surgiu com o objetivo de valorizar os benefícios ambientais das florestas e de forma consistente com as metas nacionais de desenvolvimento, protegendo a biodiversidade, controlando os desmatamentos e queimadas e melhorando a qualidade de vida da população. O programa piloto é reconhecido hoje como uma das mais importantes iniciativas oficiais para meio ambiente e desenvolvimento sustentável no Brasil e uma inovadora experiência de gestão participativa. Desde o início de sua implantação, em 1995, o programa piloto possibilitou a execução de projetos econômicos, sociais e ambientais inovadores na Amazônia e na Mata Atlântica. Demarcou terras indígenas pelo PPTAL, fortaleceu a gestão ambiental nos estados com o SPRN, viabilizou experiências de recuperação de áreas degradadas e implantou sistemas agroflorestais de iniciativas de ONGs pelo PDA, consolidou reservas extrativistas pelo projeto RESEX, viabilizou centros de ciência e projetos de pesquisa dirigida, executados principalmente pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e pelo Museu Paraense Emílio Gueldi. Com os recursos do PPTAL, que é o componente do programa piloto que se destina à demarcação de terras indígenas, a nossa organização, o Instituto Socioambiental, junto com a FOIRNE, que é a Federação das Organizações Indígenas do Alto Rio Negro, foi contratada pela FUNAI para demarcar 5 terras indígenas, num total de mais de 10,6 milhões de hectares, o que representou o reconhecimento dos direitos territoriais de mais de 30 mil índios, de 14 povos diferentes, que vivem em mais de 300 aldeias espalhadas pelo noroeste do Brasil. É importante observar que muitos dos projetos considerados exitosos hoje no PPG7, eles provêm de segmentos sociais que tinham já uma demanda ambiental concreta, demanda essa desenvolvida ao longo dos últimos anos em outros projetos governamentais, como é o caso do PEMACI, vinculado ao asfaltamento da rodovia 364. Muita coisa está mudando na Amazônia. Assim como a soja está avançando no território, por outro lado, essa sociedade se articula. Nesses últimos meses tivemos inúmeras reuniões com fazendeiros, com pequenos agricultores, com madeireiros, ou seja,
começamos um diálogo que não era conhecido na região. Uma região que hoje pauta si mesma e não apenas importa pautas sobre políticas públicas para discussão. Esse é um fenômeno totalmente inovador. Os projetos executados na primeira fase do PPG-7 tiveram caráter demonstrativo em algumas localidades e não alteraram ainda a dinâmica econômica nas regiões da Mata Atlântica e da Amazônia. Assim, o desmatamento e as queimadas continuaram ocorrendo em níveis elevados. Se quisermos afirmar um modelo sustentável de desenvolvimento na Amazônia, é preciso investir na agricultura familiar e no extrativismo, com prioridade, destinando recursos públicos para esse segmento. Inclusive, a nossa opinião é que o PPG-7 crie um programa específico para a agricultura familiar na Amazônia que venha fortalecer esse segmento e afirmar essa nova concepção de desenvolvimento que combina o econômico, o social e o ambiental, que é o modelo de desenvolvimento que nós propomos para a Amazônia. Uma área equivalente à superfície da França, 532 mil quilômetros quadrados, foi destruída nas últimas 3 décadas e esse processo ainda está em andamento. Os pequenos agricultores muitas vezes desmatam para sobreviver, e o avanço da pecuária e a demanda por produtos tropicais continuam incentivando a extração de matérias-primas sem critérios de sustentabilidade. É preciso assinalar também o desequilíbrio hoje existente entre a precisão tecnológica com a qual se sabe em tempo real o local exato dos incêndios florestais e o investimento notadamente menor em medidas preventivas de controle, fiscalização e monitoramento. Os centros urbanos crescem, a integração com os mercados se intensifica e as vias de transporte abrem novas oportunidades econômicas, tornando ainda mais complexo o desafio do desenvolvimento sustentável. Atualmente, existem iniciativas em curso sinalizando a abertura de uma fase de grande potencialidade de transformações. O cenário para a Amazônia no próximo milênio deve mudar pela introdução de múltiplas artérias de circulação implantadas através do programa Avança Brasil. Significa que vai haver concentração da população ao longo dos eixos, como tem acontecido nas últimas décadas, e também uma redefinição da região. Uma extensa região de Amazônia meridional e oriental pode ser distinguida na medida em que aí se verifica a expansão da soja rapidamente e das pastagens plantadas. Uma Amazônia central pode ser identificada como aquela justamente que será cortada pelos grandes eixos, sejam eles rodoviários, sejam hidroviários. E aí a política, que é um desafio que se coloca para a sociedade, para as políticas públicas, predominante deve ser o zoneamento para controlar a expansão ao longo dos eixos, evitando que se reproduza um modelo que nós conhecemos nas últimas décadas de depredação da natureza e, ao lado do zoneamento nos eixos, políticas de proteção dos grandes núcleos florestais que vão permanecer entre as estradas. A partir de Manaus para o ocidente, estende-se a vasta Amazônia Ocidental, que inclusive se prolonga pela Amazônia Sul-Americana. E aí não há estradas e devem ser elas proibidas de serem construídas, e essa área deve ser a área realmente preservada, com rápida construção do corredor central, e a política fundamental deve ser a política de vigilância, justamente para evitar depredação nessa área em que o CIVAM terá um papel fundamental, crucial, no sentido de vigiar e impedir a abertura de estradas e a destruição do meio ambiente. O PPG-7 é um exemplo claro e positivo que demonstra a intenção das nações e as pessoas interessadas no mundo inteiro na conservação da Amazônia. Mas precisa se integrar num grande pacto de uma política social que compatibilize ações como a reforma agrária e a preservação da natureza e, principalmente, implemente ações de manejo florestal, ações de uso racional do ambiente amazônico. Caso contrário, poderá ser fadado
a um insucesso pela incompatibilidade do interesse econômico e social com o interesse ambiental. Gostaríamos que o programa piloto, a partir de agora, fosse realmente cumprisse com as suas atividades de ser um programa e não apenas uma lista de projetos. Agora, o nosso grande desafio é transformarmos essas experiências pontuais que já vêm dando certo em políticas públicas de desenvolvimento para a região. Nesse sentido, é fundamental fazer um encontro de ações, como, por exemplo, o Programa Amazônia Solidária e o Prodex, com as experiências que já vêm dando certo, a demarcação da terra dos índios, que precisa de programas de viabilidade econômica, social, cultural para essas comunidades, enfim. O desafio que a gente está vivendo agora é o desafio de generalizar essas experiências pontuais. Ao apoiar iniciativas econômicas baseadas no uso sustentável dos recursos naturais, o PPG-7 despertou a região para as potencialidades de um novo modelo de desenvolvimento. Colocou em pauta a lógica da sustentabilidade, em contraposição à lógica imediatista da fronteira de recursos. Em abril de 1999, foi deflagrado um amplo processo de negociações que envolveu os principais atores da região, com vistas à construção de uma agenda positiva, estabelecendo os pactos políticos necessários à implementação de alternativas ao desmatamento. O principal objetivo da Secretaria da Amazônia hoje é controlar o avanço das atividades econômicas sobre a floresta nativa. Para atingir esse objetivo, nós estamos realizando um amplo debate na região. Estamos definindo agendas positivas em cada estado da Amazônia. Estamos construindo um consenso em torno da necessidade de buscar alternativas ao desmatamento. É um pacto pela sustentabilidade. A busca desse consenso tem envolvido todos os setores: florestal, agropecuário, extrativista, produção familiar, o movimento do Sem Terra, as ONGs, os governadores, parlamentares, sob a liderança do ministro Sarney Filho. Ao final desse processo, nós vamos ter uma proposta que é legítima, participativa, porque foi construída na Amazônia. Vamos apresentar essa proposta aos setores de governo com o objetivo de consolidar uma nova política para a região. Uma política que assegure o desenvolvimento sustentável da Amazônia. No que se refere à Mata Atlântica, por iniciativa do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, FUNBio, foi realizado um amplo debate para a elaboração de um plano de ação voltado à conservação das áreas remanescentes da Mata Atlântica. Ambas as iniciativas oferecerão importantes subsídios para os próximos passos do PPG-7. Precisamos avançar mais e mais rápido se quisermos entrar no século XXI com segurança sobre o destino de nossas florestas. E só há um caminho para isso: a parceria na busca de resultados, a confiança mútua, a transparência, a participação social nos procedimentos, a agilidade na aprovação e execução dos projetos. Desde a Conferência do Rio, a questão do modelo de desenvolvimento social e ambientalmente sustentável da Amazônia está na mesa dos debates nacionais. Foram importantes as ações demonstrativas apresentadas pelo Programa Piloto PPG-7 e outras desenvolvidas por diferentes setores. No entanto, essas iniciativas não foram proporcionais ao ritmo de destruição da base dos recursos naturais, nem à escala dos problemas enfrentados na região. É hoje indispensável que encaremos a Amazônia em sua verdadeira dimensão. A caminho desse novo modelo, pretendemos que as alternativas já experimentadas em projetos pilotos sejam agora transformadas em políticas regionais. O Ministério do Meio Ambiente não quer apresentar soluções prontas. A Secretaria de Coordenação da Amazônia está discutindo com a sociedade alternativas ao desmatamento e construindo uma agenda positiva para a região em busca do desenvolvimento sustentável. A consolidação dessa estratégia terá que ser feita com um conjunto de atores que determinam a dinâmica econômica e social da região: o setor produtivo, o governo, as organizações não governamentais, os movimentos sociais e a sociedade como um todo. Quero reforçar que, por mais recursos humanos e materiais que tenhamos, não será possível reverter o processo de destruição da Amazônia se não vencermos o desafio de encontrar alternativas econômicas sustentáveis
que deem dignidades e perspectivas às populações que ali vivem.